Fala pessoal, ligado aqui no YouTube do 12 Esportes. Tá começando mais uma edição do Pod Coxa. Glauco Gasparim aqui comigo, Murilo Basso e Leandro Requena. Não é Leandro Requena. Acho que não, hein? É, o cabelo do Leandro Requena, ele foi muito contestado nesse programa. Ele não conectava com o resto da mesa, Muito então contestado. hoje são 3 calvos. Então temos Ricardo Tava Savag. causando desarmonia no grupo e agora realmente vamos entrar em harmonia. Já Fico adiantando, feliz. assim, com o espírito coxa branca, o nosso amigo Requena fez o Bosquilha. Ele tá lesionado hoje, ele não pôde vir. Então, não saber, como ele fez o Bosquilha, a gente não sabe se ele vai ter uma recuperação hábil em uma semana. Vamos ver. É um ponto a se notar aí se o Ricardo Savag vai ganhar a vaga dele como titular aqui no Pod Coxa. Savag, muito obrigado aí por participar. Obrigado, Frude, amigos aqui, coxas, obrigado, uma satisfação estar aqui. Claro que não substituindo a altura, Leandro Requena, um grande coxa branca, mas esperamos fazer bonito aí e que ele se recupere logo, né? E voltar aqui à mesa do Pod Coxa. Tá certo. Vamos agradecer aqui os nossos parceiros do Cristal Podcast. A gente está fazendo aqui nesse belo estúdio o Pod Coxa. Se você tem interesse de entrar aí no mundo do podcast, tem o QR Code aí na postagem. Você pode fazer o seu podcast aqui e tem um desconto especial para quem está inscrito aqui no 12 Esportes. Pessoal, chegou o bonde da Argélia. Slimani está na área e com diversas polêmicas aí, desde o anúncio dele, com uma pequena crise diplomática, até uma recepção calorosa lá no aeroporto do Bacaxiri. Muda o patamar do Coxa, Slimani, o que vai acontecer com esse craque argelino, craque não, mas artilheiro argelino que vai defender a camisa do Coxa? Já sabe o número que ele vai usar ou não? Vai ser 9, vai ser 13? Que número que ele vai usar? 13 tá Alguém com o sabe? Kuzevic, 9 tá com aquele que não deve ser nomeado, né? A gente não pode nomear esse também? Não pode mais nomear ninguém. Não pode nomear. Daqui a pouco não vai sobrar nenhum. Essa é a atual situação. Mas é uma boa questão. Ele foi apresentado, a camisa dele só tinha um nome, né? Não tinha número ainda. Na seleção argelina, 13, né? Usava, ele né? era o 13. É. E nos clubes, nem sempre ele foi o 9, mas na maioria das vezes foi o 9. Então fica aí o questionamento. Numa dessas até ele pega um número aleatório aí também. Tem algum número sobrando, um número redondo sobrando? Tem o número 11, né? Do nosso O outro que não pode ser mencionado. Mas eu acredito que ele não assumiria Essa responsabilidade, né? Assim. Difícil. O importante são os números de gols que ele vai fazer, né? Isso que é importante. Não importa o número da camisa, né? Quando a sua pergunta inicial foi se muda o patamar, muda o patamar. Porque o nosso ataque é Edu, Rodrigo Pinho, enfim, quem mais, Falou, sabe? mencionou. Infelizmente mencionei. Não, o Robson é craque perto desses dois que eu citei. Ali, então vai mudar o patamar, já é o melhor atacante do Curitiba. Por mim, fardaria e jogaria domingo. Tá fino o cara, meu. O Edu tá faz 2 meses aqui e não emagreceu. O cara tá 2 meses sem jogar, chegou finão, cara. Então, pra mim é indiscutível que vai melhorar a situação, mas não sei se melhorará a ponto de nos salvar. Essa é a grande questão. Eu acho que é a grande questão do torcedor hoje. A gente imagina que ele vai conseguir ter um bom desempenho, mas será suficiente? Só um jogador vai conseguir carregar o time? Eu vou puxar uma temporada que o Curitiba também passou muita dificuldade e eu não estou comparando o jogador antes que alguém comente ali, o Glauco está comparando o jogador, mas em 2015 o Curitiba estava numa situação lastimável. Ninguém imaginava que a gente ia conseguir escapar porque o elenco era muito fraco, a pontuação era muito baixa. O Curitiba também estava numa situação ali de último, penúltimo, e fez algumas contratações ali, Juan, Wilson, e Henrique Almeida. Hoje em dia, se a gente falar, nossa, o Henrique Almeida salvou o Curitiba, ninguém acredita. E foi o único ano da carreira do Henrique Foi Almeida que ele jogou bola. Ele teve um ano Ele na jogou categoria na de seleção base. sub-20, né? Ele foi o melhor jogador no campeonato mundial sub-20. Sub-20. Mas ele nunca tinha correspondido à expectativa no profissional, a não ser no brilhante ano de 2015. Inclusive, a gente não combinou, mas a gente está com a mesma camisa na época aí de fornecedor. Inclusive, se quiser patrocinar Nike, mais, estamos à se disposição. você quiser. Estamos à disposição patrocinar, ó. aqui. 4 integrantes. E a com gente Nike. está aqui também pela camisa da sorte, porque essa camisa aqui já nem me entra mais. Eu tô aqui, eu já tô sem ar, sufocando aqui, porque eu não tô conseguindo respirar. Mas ela deu sorte na época, 2014, 2015. E o Henrique Almeida, naquela época, ele fez 20 jogos. Então ele chegou um pouquinho antes, né, do final do primeiro turno. E ele fez 12 gols.
Foi um desempenho tão sensacional que acho que desses 12 gols, eu não tenho o número certinho aqui, eu já esqueci. Acho que foram 8 jogos que definiu a vitória. Era aquele 1-0 ou 2-1. Então ele foi o gol ali que fez 20 Gol decisivo 20 e mesmo, poucos né? pontos, ficou na conta do Henrique Almeida. Então vai ter que ser um desempenho ali, mais ou menos nesse patamar. É lógico, o Slimani tem um nível muito acima do Henrique Almeida, a gente não está comparando os jogadores. Tem a questão de adaptação, questão de chegar já no final da temporada. Enfim, daqui a pouco a gente debate, mas vai ter que ser nesse nível aí de importância, vai ter que ser um desempenho ali que carregue nas costas o time, porque, bem dizer, hoje a gente tem o Robson, tem o Moreno, mas não são jogadores assim que a gente confia que vão, e com eles a gente escaparia, não. Então vai precisar chegar alguém que agregue e eleve bastante o nível do time, não só em rendimento, mas em resultado, principalmente. Um paralelo importante, eu lembro desse time de 2015, era uma desgraça completa, né? Essa chegada do Henrique Almeida. Foi uma das piores campanhas no turno, né? E ele muda, vira a chave ali e consegue salvar. Elas por elas, se a gente analisar jogador por jogador, esse time de hoje é melhor que o time de 2015. Se a gente analisar nomes, mas a fase é muito mais terrível. E a campanha do turno desse ano é pior que a de 2015. Então, Só que, o buraco é grande. E além de tudo, uma coisa que a gente tem que frisar, o Campeonato Brasileiro ele evoluiu muito nos últimos anos. Não só na questão financeira, mas de organização. Se a gente puxar para 2015, hoje é difícil você falar isso, mas o Flamengo era quebrado. O Flamengo não tinha centro de treinamento. O Flamengo não pagava jogador. Se você fala isso hoje, mudou, né? Hoje o Flamengo é disparado a maior estrutura do Brasil, não só financeira, mas de organização. Quando Só você falava no futebol. Flamengo, Era piada. o time mais endividado do Brasil. né? Era piada. Não só o Flamengo, todos os cariocas e outros clubes no Brasil afora. Os clubes não tinha clube nordestino com a força que hoje tem. Até o Ceará que está na Série B. Então hoje é muito mais difícil, muito mais competitivo. Então a gente tem que deixar esse adendo. Fala, Olha, Sabag. Frude, eu tô me permitindo sonhar. Eu sei que isso é ruim para um coxa branca se permitir sonhar, porque Depois não reclame. O Murilo chegou a se agitar. É o prenúncio do fracasso. Mas eu tô tentando emplacar essa semana toda, que é com a chegada do Slimani, uma hashtag aí nas redes sociais, que é a Slimania. E eu queria que a gente fosse os Slimaníacos, sabe? E não tá pegando ainda, mas fica o meu apelo aqui. Se você é da Slimania, bota aí a hashtag Slimania no seu post sobre o Slimani, né? Mas é o seguinte, eu acho por que eu me permito sonhar nesse momento. O torcedor do Curitiba, ele não tem muita razão para sorrir, né? A gente tem que combinar isso, assim, é pouca coisa. Bem lembrado aqui, um né? time que... Depois a gente mostra o glaucômetro. Já chegamos lá, né? É um time assim que há muito tempo não disputa títulos, né? Quando você monta um elenco competitivo, o torcedor já fica muito animado, mas aí acontece como aconteceu nesse ano. Quando ele se pressupõe competitivo e não se aí revela tá competitivo, a galera já se ilude. fazendo só a pior campanha da história e tal. E de repente vem um jogador que, assim, vamos combinar, não era um jogador que ninguém imaginava que fosse chegar para Curitiba, não era nenhum jogador que a torcida sonhava. Que demorou fazer. também fechar, né? Pô. Aí ele deve ter vindo na charrete do Zago lá, saiu sim. lá do mar Mediterrâneo e tal. Mas veja, de repente você tem a chance de ter um jogador que disputou torneios de ponta jogando no time. Um cara que fez gol em Copa do Mundo. Que jogador do Campeonato Brasileiro fez gol em Copa do Mundo? Não, fez gol em final de Copa da África. Né? Enfim. Jogador que disputou a Premier League, né? Com relevância. Assim. Então, eu falo assim, a minha ilusão, e eu sei que ilusão, porque é muito difícil você ter esperança que a chegada dele vai conseguir mudar o patamar do Curitiba, acho que isso é outra história, mas de você conseguir ir a campo e ver um jogador que tenha um toque de bola diferenciado, que consiga fazer jogadas diferentes, que faça gol, que desde que o Inominável deixou o Curitiba, tá muito difícil fazer gol. Então, eu acho que, assim, o torcedor pode sonhar. Não, né? A gente vai sofrer de qualquer maneira depois, então por que não sonhar um pouquinho? Eu vou só, para finalizar esse assunto, no meu caso não Assuntos Limania. Isto. Obrigado. O meu caso não Hashtag. é sonhar, mas eu posso garantir, assim como acho que o Glauco, o Sabag, eu vou me divertir demais com o Slimani. Então vai ser muito engraçado, vai ser muito prazeroso assistir ele jogar. Se der certo vai ser legal, se der errado vai ser legal também. É só isso que eu espero. Pelo menos vai ser divertido, vai ser uma coisa nova. Eu acho que com o final dessa novela, que foi muito arrastada, primeiro que o torcedor, como o Sabago falou, o torcedor nunca imaginou que ia chegar o maior artilheiro do futebol da Argélia. Nunca imaginou.
quando o nome foi ali colocado em pauta, já foi um impacto inicial. Daí, lógico, demorou um monte. Quando o pessoal já tinha perdido as esperanças, eu vou dizer por mim aqui. Não, eu já tinha desistido perdido, também. Eu já tinha perdido a esperança. O cara não responde em 40 e poucos dias. Parecia que tava enrolando. Né? Parecia que tava ali esperando alguma coisa acontecer e... Enfim. Daí, quando ele acerta, apesar de todo mundo já ter um certo ranço ali, nesse tempo aí você vai criando, né? Você vai ali... Pediram a cabeça do Arthur 200 vezes nesse tá tempo difícil. Aí. Mas daí, quando ele diz que sim e vem, O Arthur todo mundo esquece. foi pra Argélia conversar com ele? Dizem que foi. Dizem que ele chegou aí nessa última semana aí e que teria sido esse o papel fundamental ali no último momento. Daí eu me pergunto, se ele foi e esse foi o fundamental, por que não foi antes? É brincadeira, né? Até quando no momento que a gente tem, no momento que era pra gente elogiar aqui, a gente tem um... Aí deu problema nas milhas lá na emissão do Arthur e não foi antes. Ele comprou daquele site aí que tá... Exatamente. Esse não é... Eu não quero que ele Não vamos falar sobre isso. Aí... Então, hoje, o torcedor... A gente, lógico, tá numa situação horrível na tabela. O torcedor tá descontente com o time. Porém, pela apresentação dele, que já foi... Dizem que 500 torcedores lá no horário útil ali, dia de semana e... Lá na colônia argelina de Curitiba, né? Pois é. Bacaxi. Foram lá recepcionar o jogador, então já dá aquele... Já dá aquele... Como se chama no médico lá, que você vai, leva um choque ali. Sobe o batimento ali dá aquela batidinha ali. Voltou o pulso. Voltou, exatamente. A gente não sabe por quanto tempo vai durar, mas voltou, é uma esperança nova. Então, só por isso, já valeu a pena ali. A gente, lógico, vai ver na sequência aí como é que vai ser o rendimento e como é que vai ser a adaptação e tudo. Mas, por esse motivo aí, já dá para o torcedor, pelo menos, como dizem o Murilo ali, o Sabag, pelo menos ali ter um motivo ali de empolgação de ir para o estádio, porque hoje em dia a gente não tem muita motivação para ir para o estádio. E tá lotando, né? Tá sendo os melhores públicos sem motivação. Então, agora, vamos ter um motivo. Agora, imaginar que ele vai ser um cara que vai entrar e vai começar a fazer gol a rodo. Hoje está circulando uma fake news aí no... Não é muito fake boa, news. muito Não boa. é fake news. Muito boa notícia. Bom, vai saber, né? Mas Tá na internet, é verdade. Alguém que viu o Slimane marcando quantos gols lá? Cinco no Cinco treino, gols no Mas treino. me informaram que foi mais. Foi mais? Foi mais do que 5, foram humildes. Não queriam então criar foi muita isso, expectativa no torcedor. Acho que ele tirou o pé. Esse foi no então. treino do exame médico, não? Por enquanto ele só fez exame médico e nem chegou a treinar. Por enquanto, Talvez a gente tenha tá falando no aí. Pebolinha ali, alguma coisa assim. Ou Mas no veja, FIFA, né? Sei lá. assim, ele vai conseguir entrar. Por melhor que né, a torcida ficou, ufa, chegou em forma, né? Porque tava parado lá, tirou férias longas e tal, né? Mas também está no mar Mediterrâneo, vai tirar férias ali. Eu ficaria também uns 3 meses lá, né? Mas assim, vai conseguir chegar, por mais em forma que ele chegue, por mais que ele estivesse, né, em ritmo e tal, vai conseguir reverter a situação no Curitiba, vai conseguir marcar 3 gols por jogo. É muito improvável que isso aconteça. Então, a chegada ele pode mudar a motivação do elenco. Acho que essa é uma coisa que dá para ficar imaginando. De repente, tem aquela máxima, né, que jogador bom faz o time em volta melhorar. Uhum. Então, o cara que tem um desempenho médio dá uma melhorada, às vezes tem um ano bom e tal, faz uma temporada boa. Eu tenho essa esperança, assim, que o elenco consiga se motivar, falar assim, pô, esse cara... O Boleiro respeita muito isso, né, Frudi? Boleiro respeita o cara que teve lá, que jogou, que venceu e tal. História de bastidor da seleção é sempre isso, né? Quando chegava lá o medalhão, todo mundo baixava a bola. Sim, acho que não cabe agora, pelo momento que o Curitiba vive, mas Boleiro também tem ciúme de salário, né? E ele vai vir com um salário bastante diferente, pelo menos eu imagino, do que o restante do elenco aí. Não sei em que peso isso pode ter ou não, mas acho que no momento que o Curitiba... É que eu acho que pela organização que eu citei no futebol, hoje em dia é difícil você ter um jogador que seja para compor elenco que ele tem um salário baixo na Série A. Sim. Então, se fosse em outros tempos ali, por exemplo, 10, 15 anos atrás, como eu citei... que atrasava também, alguns na época recebiam, que você não não pagava salário, daí só os estrelas que recebiam, e os estrelas recebiam, digamos, 300 picanhas, e o outro ganhava 5, aí, pô, dá uma diferença enorme, muito uma grande. diferença abissal. Hoje em dia, o rapaz que ganha 200, o outro que vai ganhar 1 milhão, é bastante, a diferença mas... O cara não tá tão mal assim. O cara vive bem com 200, há de convir que tá bom, né, também. E tá todo mundo recebendo em dia, né, teoricamente. Então, acho que esse tipo de problema é minimizado, é lógico. A gente tá ali generalizando, pode ser uma outra situação ali de alguém ficar com ciúme, mas isso tem no elenco, independente até de situação de salário, às vezes
um jogador que está sendo titular e o outro acha que não merece. Sempre tem uma picuinha ou outra. Agora, eu só não sei uma coisa, eu queria até ouvir os amigos aqui. O que leva um jogador desse nível, que provavelmente teria mercado ali na Europa, lógico, talvez num campeonato de menor expressão. Estava na Bélgica agora, né? Estava na Bélgica, que já é um campeonato de segunda categoria ali, mas ainda um time relevante, né, o Anderlecht. Por que ele aceita, né, uma proposta como essa? Aí vem a versão oficial, que não, ele confia no projeto de construção. Sabe? Assim, o time tem altas chances de cair para a Série B. Esse cara vai querer jogar a Série B. Né? Porque é uma realidade. E ele tem contrato. Ele tem contrato. Ele, no mínimo, ele precisa considerar isso. Eu estou disposto a jogar a Série B no Brasil. Ele tem contrato e sabendo. Ou ele tá. Porque o último, eu queria lembrar, o último gastro internacional que chegou no Curitiba, vocês sabem, lembra bem, o Baumjohann, do campo, né, alemão, e veio, mas ele tinha uma razão familiar para vir para o Brasil, né? A esposa era brasileira. A esposa é brasileira. Então, não sei, eu fico pensando, o que será que convenceu o sujeito? Eu dei um gancho ali, mas eu acho que você não captou. Que Bacaxeria era colônia argelina, né? Então foi por isso. Foi por isso. A explicação mais lógica, talvez, né? Foi por isso, tem muitos argelinos aqui. Não, mas eu acho que mudou um pouco a figura geográfica do futebol brasileiro. Já tem muita gente vindo, então o cara pode enxergar como uma oportunidade também, mesmo diante da situação do Curitiba. Lógico, ele teria mercado, assim. Facilmente cavaria uma vaga num campeonato norte-americano, numa MLS da vida agora, mesmo num campeonato periférico. 50% é o salário. 50, eu ia chegar aí. E o resto a conversa que contaram pra ele, ele acreditou, saca? Então, ele escolheu acreditar. Sim. Talvez em 3 meses ele descubra que é mentira o que contaram pra ele, mas aí é outra questão. Ele viu que o time tava muito mal. Ele sabe, não, isso aqui é um risco grande. Porém, qualquer coisa que eu faça aqui, vai melhorar. Eu vou ser Deus pra essa galera, sabe? Pode ser. Eu fico pensando o seguinte, 34 anos não é... 35. Tava com 34 na cabeça. 35, lógico, o cara não chega aqui na flor da juventude. Também não tá, pela aparência, né, que ele demonstrou assim, também não é um cara que tá ali nas últimas. Ele tem ainda uma reta final aí da carreira. Não é um cara de muitas lesões na carreira. Não tem esse histórico e tal. De repente ele pensa, não, eu tenho uma chance de ter um bom desempenho, tem um mercado novo, talvez possa abrir oportunidades para ele aqui no Brasil. Não sei se ele tem esse interesse. Ou virar ídolo em Curitiba. Jogar nos Estados Unidos, jogar no Oriente Médio, poderia ser opções para ele. Mas a gente também até volta ali na questão da organização. Hoje o Brasil ele é melhor que essas ligas. Sim. Hoje, se a gente for ver a média de público do Campeonato Brasileiro, tá batendo quase 30 mil. O Curitiba tá com uma média de 27 mil e ele não tá na primeira página ali entre o top 10. Porque hoje tem uma organização melhor. Lógico, a gente tem muito a melhorar ainda, tem muitas coisas ali erradas e etc. Não é o momento para a gente comentar. Mas hoje o Campeonato Brasileiro ele tem um certo atrativo. Não é à toa que tem o quê? Tem o Soares, agora vem o Payet pro Vasco, também numa situação difícil. Então, é lógico que a gente não vai atrair ali o top dos jogadores, o jogador que está se destacando e está na flor da idade. Não, mas... Assim, jogadores ali que estão ali, tem ali 1 ou 2 anos de lenha para queimar, pode ser que tenha uma opção. E faz diferença na qualidade técnica do campeonato. Porque você vê o Lucas Moura no São Paulo, assim, imediatamente o sujeito chega. É diferenciado. Né? Os caras estão em outro nível. Era um ponto que eu ia tocar ali. Acho que o Slimani pode ser o mesmo caso do Payet. O Lucas Moura não, porque ele tem uma identificação com o São Paulo ali, né? Enfim. Mas o Payet e o Rames também. Isso, e o Slimani, são caras que devem confiar muito no taco deles, né? Ele falou, cara, eu vou chegar lá, vou meter gol a rodo, vou virar Deus pra essa galera e depois eu vejo o que eu faço. Lógico, outra vez, assim, eu não quero comparar o jogador, lógico, não cabe comparação, mas vocês estão vendo o que está acontecendo com o Messi na MLS? Manchete, Glauco compara Slimani a Messi. 25 segundinhos de novo. Aproveitem aí para fazer o corte. Mas ele chegou no pior time. Tem 29 clubes lá na MLS. Ele era o Inter Miami era a última campanha. Não ganhava de ninguém. Já ganhou uma Copa aí, né? Ele já chegou um campeonato lá entre todos os times da MLS e todos os times da Liga do México. Já ganhou a Copa. Tá na final da segunda Copa. Aí tá na final da Copa dos Estados Unidos, eliminando o time que estava em primeiro. O melhor time do país, na casa do adversário. Lógico, foi nos pênaltis, mas enfim, era inimaginável. Agora ontem foi na Copa Cincinnati. Foi Cincinnati, que é o que está em primeiro, é o melhor aproveitamento, né, na MLS.
É lógico, a gente não tá comparando, volto a frisar. Como não? Mas Como não? A um manchete jogador, tá aí. às vezes, às vezes, Ele manda ele bem. consegue, vai que numa dessas, ele confiando no taco dele, como o Murilo falou, o próprio outros jogadores dele que também vieram, ele tem ali, ó, o time tá ruim, mas eu consigo agregar nisso, naquilo. Talvez o convencimento também parte desse ponto, de chegar e falar, olha, nosso time é assim, assim, assado, falta exatamente você, falta essa peça. Passa talvez por isso. A gente tem que imaginar algumas coisas positivas, também tem um pensamento E positivo. ele entra no debate de maior contratação da história do Curitiba. Agora, sem jogar, ele já consegue entrar nisso aí ou não? Em termos de contratação, acho que sim. Eu fico na dúvida entre ele e o Alex, quando o Alex retorna, porque o Alex tinha proposta de todos os times que ele jogou, né? Se destacou Cruzeiro, Palmeiras. Ele escolheu vir para cá. Acho que foi uma boa passagem dentro de campo, né? Dentro da situação que a gente estava ali, triste, como sempre é a situação do Curitiba em geral. Ali. Mas por tudo isso que a gente já falou, um cara que tinha mercado fora, enfim, que é o maior artilheiro da seleção da Argélia, que fez gol em Copa do Mundo, fez gol em final da Copa da África há 3, 4 anos atrás, né? 2019. Não faz muito tempo, enfim. Foi campeão em Portugal. Por que esse cara escolheu vir para cá, sabe? Então é uma das... Para mim, ele entra fácil nesse debate já. Obviamente, a gente precisa ver o desempenho em campo depois para sacramentar essa questão, mas sem dúvida. Talvez, para mim, se não é a maior, é a segunda maior. Que quantificação você vai fazer para escolher o que é maior contratação? É subjetivo Em termos financeiros, financeiros, né? Obviamente, sim, por causa dos valores. Sim. Né? Porque Em termos financeiros, é com certeza a maior não contratação tem- da história. Não teria como se comparar com a condição que o clube tinha no passado. Em desempenho, em qualidade técnica, no momento da carreira, pode ser. Aí você tem a comparação com quem? Com o Alex, talvez. A outra comparação possível é com o Aristizábal. Mas o Aristizábal não era um cara que tinha uma carreira internacional. Bom, claro, veio da Colômbia, mas também referindo a uma carreira no futebol europeu e ligas mais importantes. Em Né? alto nível, né? Ele tinha tido um bom ano no Cruzeiro, Muito né? bom, Ele Sido né? campeão em Muito 2003 bom. junto com o Alex. Tríplice coroa lá. tinha tido um bom desempenho e veio com uma grande Ele jogou bem contratação. aqui também, né? Jogou bem, não. Até onde Aquele ano aguentou, foi, né? Aquele O ano problema foi a parte física dele. chegou mais tarde do que o necessário, né, naquele ano, mas teve um bom desempenho. Mas também não teve uma história. Então, como que você quantifica? Eu não sei. Ele Chegou entra e no hall. logo foi, né? Não, e também a gente não consegue avaliar. Antes de começar o programa, eu comentei aqui. Como é que você vai avaliar contratações na história do Curitiba, mais de 115 anos, sendo que a gente nem viveu boa parte da história? Então, tem contratações ali, eu citei até o Zé Roberto. O Zé Roberto, ele jogou no rival, jogou no Corinthians, ele era tido como o sucessor do Pelé. Ele tinha um cartaz enorme do Brasil. Ele jogou muita bola no Curitiba. Ele é personagem do futebol paranaense. É lógico, a gente não tem como quantificar e atribuir ali, esse daí foi a maior contratação. Aí eu cito outros também, o David, por exemplo. Ele não é muito... Lincoln. Eu acho que mais o David. Marcelinho Assim, Paraíba. por que o David? O David ele teve até uma importância ali no Fenerbahçe, mas ele chegou no momento também que o Coxa estava numa situação muito difícil em 2012. Não era tão difícil quanto agora. E os gols dele foram fundamentais para escapar daquele rebaixamento em 2012. E isso tornou possível a volta do Alex. Porque o Alex volta no final de 2012. O Coxa estava brigando ainda, né? Estava numa situação, mas já estava... Não era E tão ele difícil. tinha deixado claro que não jogaria a Série B. Ele- 100% não é transparente, deixar né? claro, mas assim, o Curitiba mesmo não ia ter condição financeira. Claro. Apesar de o Curitiba ter feito uma proposta menor do que os concorrentes, foi metade do que os concorrentes ofereciam, mesmo assim era uma importância significativa. Na Série B não tinha a menor condição. Não tinha nem receita para isso. Então né? o David foi importante até nisso. Aí a gente vai puxar ali outros jogadores, o próprio Evair. Quando eu comecei a ir para o culto, o Evair foi o grande chamariz. Falo por mim. Quem que eu me inspirava ali, quem que eu ia pro estádio para ver era o Evair. Esse era E ele classe, jogou né? pouco Pô, tempo muito, jogava relativamente, demais. mas ele tinha uma classe, uma categoria. Outro nível. Era jogar. outro nível. Você via. Hoje em dia a gente não costuma muito prestar atenção naquele aquecimento, né? Aquele bate-bola antes ali. A gente nem dá bola, a gente ou fica fora do estádio, ou entra e fica conversando. Eu entrava para ver o Evair. O Evair, a categoria.
a fineza que ele tinha no trato com a bola era muito Demais. diferente de O jeito que todos. exatamente, de todos. matava de a bola, todos. o jeito que lançava. Era Perna direita, perna esquerda. E além dessa Cabeceio. técnica, ele era inteligentíssimo. Muito inteligente. Né? Tanto é que ele se Inteligente destacou demais. na carreira a maior parte do tempo como centroavante, né? Camisa 9. Mas jogou no no Curitiba final. ele jogou mais como mais camisa e meia, 10. E não mais e falando, meia. né? Assim, Então não no é sentido difícil você pejorativo, qualificar. numa classe assim Qualificar. peculiar, você não via ele correndo, cara. Não, ele chegou É com absurdo, 36 saca? anos ali. Não que ele não Ele já corresse, chegou numa entende? fase Mas ali que tava fisicamente... Chegou no já, fim né? da carreira, mas ainda... Não, ele não nível precisava correr, completamente diferente era do a bola gente que era corria. acostumado era a ver. gostoso e bonito de ver. E ele né? não ganhou título. Então a gente também não fica difícil assim, se você for avaliar só por título, só por gol, pela questão financeira. Você tem que colocar alguns parâmetros ali para poder avaliar. Mas, com certeza, até pelo fator surpreendente ali, de surpresa de ter alguém da Argélia, um Inesperado, artilheiro inesperado ali, Inusitado. ele entra ali no top, não sei se top 5, top 10, enfim. Para a geração mais nova, que talvez não tenha visto. A gente fala do Alex como se fosse ontem, A né? geração mais nova que... Slimania, né? Sim, Não, a gente fala do Alex como se fosse Vamos ontem, procurar né? no videogame, Mas já faz né? 10 faz anos. 10 anos. Já faz 10 anos que o Alex jogou, primeiro, 2013, 2014. É Então, verdade. tem uma boa parte aí, uma geração aí que tem 18 anos, 20 anos, que não viu o Alex. Aham. Então, para essa geração, provavelmente seja a maior contratação. Falamos É do Slimani, eu não sei se isso será tema de discussão. Todos gostamos da contratação e estamos discorrendo sobre isso, mas não exime a porcaria da SAF do que eles fizeram até agora. Então eles continuam culpados Sim, dessa A desgraça. gente não Vamos- pode esquecer de todos os culpados, né? Porque ficou ali um hiato de quem tá mandando, quem não tá mandando. Os reforços tinham que ter chegado antes. Como é que é? Estamos trabalhando a 4 mãos? Então, vamos colocar um pouco de culpa ali no pessoal ali do G5 da associação, Glenn Stenger, o figura do Drubsky, que era Lucas o diretor de futebol. Drubsky. Diretor de futebol. Aí quem substituiu, ou quem uma parte do tempo trabalhou junto, que a gente não Não tá sabe bem oficialmente, definido, né? que agora é o Amodeu e o Arthur Moraes. Então, vamos colocar a culpa em todo mundo aí, porque mesmo que o Slimani chegue e faça 10, 12 gols, é garantido, mesmo com esse bom rendimento, 10, 12 gols em, sei lá, 15, 16, 17 jogos, é um ótimo desempenho. A gente consegue cravar que, mesmo com um desempenho excepcional, o Curitiba vai conseguir os resultados, mesmo com esses gols dele, vai conseguir os resultados suficientes para não O cair. time tem outras Então, dificuldades ainda A em defesa, campo, ela toma 2, 3 gols todo jogo. Então, Eu ia chegar nesse ponto, a torcida tá batendo muito no ataque, né? E tá certo, o ataque é uma desgraça. O atacante é o Rodrigo Pinho, saca? Pelo amor de Deus, sabe? O Edu tem... O Requena tá mais magro que o Edu ali, como a gente falou no podcast passado. Mas o ataque ainda faz 2 gols. O ataque fez 2 gols no Flamengo, cara. pois O é. problema é que a defesa toma 3. Então a gente bate no ataque, falta atacante, falta isso. E falta mesmo. Falta tá? um acerto defensivo. Pois né? é, Falta mas a gente tomou, marcação a gente no tomou meio. 3 gols, vários jogos ali na época do Zago também, e daí parou um pouco Quando voltou com os jogos, mas a gente voltou a tomar 3 gols por jogo. É impossível você ganhar. O Slimani vai ter que fazer 4 gols para ganhar. Então, É verdade. Então, em 2015, o que eu citei no início do ano, o que deu certo foi que o Curitiba se fechava, não conseguiu ali estancar a sangria, não tomar gol, não sei como. Quem era o técnico? Foi o Ney Franco no início Franco. e terminou sendo o Marquinhos Santos, se Marquinhos, não me né? engano. É. Se não me engano. E o Curitiba conseguiu estancar a sangria, então não tomava gol. O Wilson ali foi uma peça fundamental nesse ponto, até por isso que ele ganhou uma boa relevância com o torcedor. E uma bolinha que sobrava na frente e 1-0. 1-0 segurava o placar, 3 pontos. que E foi... agora, a gente abriu, teve matéria aí na imprensa aí, que a gente abriu o placar 8 vezes e não fez pontos. Sim. E foi mais ou menos Deixou ele ganhar 16 pontos, é isso. guardadas as devidas proporções o que o Guto Ferreira fez, né? Vamos fazer um ferrolho Fechou, ali, né? é 1-0, gol do Regis, seja o que Deus nos Ele acuda, conseguiu no Couto Pereira, né? Sim. É. Fora de Fora casa, atrasar. Mas não conseguiu. ultimamente a gente não tá conseguindo nada aqui nem também, em então... casa, nem fora. Então, além do Slimani, a gente tem que ter um acerto ali do time, enfim, um desempenho melhor de todo mundo, porque não dá para colocar na conta só de um jogador. Pra gente fechar nosso Slimania, eu vou vender o meu peixe aqui, uma matéria lá do 1-2 do Júlio Filho, super legal aí, sobre uma excursão que o Curitiba fez, 2 excursões, né, para Argélia em 70 e 72. Curitiba enfrentou um Slimani lá, inclusive, nessa excursão. Seleção argelina. Seleção Curitiba argelina. versus Argélia. Eu não anotei o nome dele, mas é um outro Slimani. Não é Slan, não é parente. Slimani é um sobrenome bem comum lá. É como se fosse Silva nossa aqui. E
Então, essa matéria de resgate histórico lá, bem legal para quem quiser acompanhar, tá lá no site boa. do 12 Esportes. Agora tá na hora do Sorria Glauco, glaucômetro na tela, vamos lá. Continua no vermelho. É que ele não tem como ir mais ali pro lado. Não dá pra cair mais ainda. Não tem como cair mais, né? Que a gente tem 3 alternativas. Nosso nível... Mas, depois desse jogo aí que a gente... Até foi um desempenho melhor do que eu esperava contra o Flamengo. E mesmo assim ele tá triste. Se tivesse terminado 2x2, estaria onde ali? Se tivesse terminado 2x2, eu estaria no amarelo. Amarelo, justo. Porque, lógico, não pontuou, mas não perdeu. E chegou o Slimani, daí já teria dado... pela questão anímica. Não pontuou, o Coxa precisa ganhar, lógico, precisa ganhar. Mas quem que antes de começar o campeonato coloca 3 pontos contra o Flamengo? O empate Mesmo que tava seja na mão, no Couto. né? Tava na mão o empate. O empate tava na mão, faltava 2 minutos. Pelo amor de Deus, ali tem que esconder a bola, dar um chutão pra lateral. Cai no campo. Sabag, essa tua angústia aí. Foram tantos erros ali durante o jogo que ali expressa no vermelho. essa sua angústia. Tem aquela... Se tornou famosa, né, uma frase no futebol, que eu acho que ela foi inicialmente atribuída lá à seleção do México, que era o tal do jogou como nunca, perdeu como sempre, né? Aí virou comum esse negócio. Agora não tem nem... O Curitiba tá assim, jogou como sempre, perdeu como sempre. Porque o time não tá jogando mal, propriamente. O jogo contra o Flamengo foi... Tá jogando pior que os adversários. Tem alguns momentos... Só tá fazendo menos gols, tá tomando mais. Os momentos chaves, detalhe, né? O Curitiba ali, você pega ali 80% do jogo, ele tá jogando direito. Mas daí nos momentos chaves, tem uns 20% de blackout ali que é inexplicável. Tem alguma coisa... Eu, assim, tentando trazer isso para... O mais fácil de explicar é pela mística, né? Então a mística a gente facilita, né? O time do Curitiba tá ali, tem a caveira do burro, tá enterrada ali no Couto Pereira. Trocaram o caramelo, tudo isso daí, né? Sósia do caramelo para desenterrar sapo lá. Deve ser isso que é a explicação científica, né, do resultado do Curitiba. Mas o Feng Shui não perdeu o Feng Shui foi um efeito de curto prazo, já tem que pintar lá com outro tom de verde, talvez. Entendi. Mas, assim, tentando olhar para a parte tática, eu achei que faltou presença no meio de campo. Acho que foi isso que complicou o desempenho contra o Flamengo. O Kozlowski tirou o Bianchi, né? Então perdeu um pouco da força da marcação ali. Estava confiando no Fran Sérgio para fazer um pouco mais isso. Os gols do Flamengo saíram ali em bolas roubadas, né? Então eu achava que precisava fazer alguma mudança ali. Acho que isso explica um pouco por que o Curitiba perdeu gols. Agora, tem esse componente que é a coisa lá da espiral do fracasso, né? Então, você toma o gol, aí já vê que tá aí, vamos perder de novo e tal. Então você vê que o time se perde, assim, parece que entra num transe ali, num certo momento. Quando assim. tomou o segundo gol, eles chegaram a se reunir, porque ficaram assim, atordoados. Igual aconteceu contra o Corinthians. Pois parecido. Mesma história, né? Por Eles isso chegaram a se reunir ali, calma aí, a gente ainda tem, 60 minutos de jogo para tentar algum Se você resultado. isola os momentos em que acontecem os gols do adversário, você vê exatamente isso, que são momentos isolados em que algum branco deu. O pênalti do Marcelino é infantil. Não, primeiro o Marcelino foi até a linha de fundo para marcar, não é algo... Não tem sentido aí nenhum ele deu um carrinho com o joelho. Ele deu um carrinho com o joelho. Até desafia as leis da física. Pois não tinha como dar certo. Então, assim... Eu acho que assusta. Fizemos um gol contra o Flamengo agora. Não, faz o pênalti lá, porque é para equilibrar o negócio. Fazer o gol E ele mesmo, na hora que ele fez a falta que o juiz apontou para a linha de cal, ele olha e fala, meu Jesus. Os próprios companheiros olham para ele. Enfim, esse é um lance. O segundo gol, assim, é um negócio patético, completamente desprezível. O Diogo tá procurando o Bruno Henrique até agora, o Kuzevic tá no Chile. O Bruno Henrique... Não, ele passa pelos dois, assim. No primeiro tempo ali é difícil, porque a qualidade enfim, mas pelo amor de Deus, foi erro de tomada de decisão. Ele não pode dar o bote lá em cima. Bicuda ali, não o pode Diogo dar tanto vai campo. lá e... Não pode dar campo pro Bruno Henrique. Sim, a jogada dele é uma. E o Flamengo teve muito contra-ataque. E aí tem aquela tabelinha de Primeiro tempo cabeça. O cara passa de cabeça. marca o gol, Pelo amor de Deus. Então é um branco. Sim. E o terceiro gol, pelo amor de Jesus, ali, assim, eu gosto do Thiago, acho que ele tá começando a carreira, ele precisa, enfim, vai errar para se desenvolver. Colocou o Lisieiro em campo. Eu quero falar sobre isso. E você disse que o Lisieiro tinha condições. Eu defendi o Lisieiro porque eu tinha esperança. Tem condição. E eu dei baixa nele. Agora você deu baixa, então. Não, o cara entra caminhando em campo com 20 minutos só para jogar. Ele tem uma responsabilidade que é pelo menos manter o placar.
E ele faz uma brincadeira daquela de sair jogando errado ali. Se bem que o Bianchi também Não, se posiciona tem errado, né? Que ele fica de costas pra bola, mas O pô, passa do outro lado. O Bernardo, que foi defenestrado por essa diretoria nesse ano, joga mais do que o Lisieiro. Faria melhor do que o Então, Lisieiro. é que eu acho assim, eu acho que tem alguns jogadores que o Curitiba contrata, não só o Lisieiro, que eles até têm alguma qualidade, mas eles vêm pra cá, tipo, como se tivessem... É um estágio, tô né? indo de É uma férias. passagem, é É passageiro, eles não vêm Tem aqui condição. querendo jogar, entendeu? Eu tô achando que é o caso do Lisieiro, porque no São Paulo ele tinha alguma qualidade. Ele jogou, acho que 80, 100 jogos no São Paulo. Ninguém joga tantos jogos em qualquer time de Série A, ainda mais um time sempre desfocado, esse que... cara. Pô, ele entrou completamente... Sim, mas eu não entendi nem a entrada, porque fazia o quê? 10 jogos que o cara não aparecia. Daí, Ele de tava repente... lesionado, ele tava daí- lesionado. Então, alguma numa coisa posição tem, que você tem jogador sobrando. Porque você na tem, verdade, tipo, eu sei que o Andrei não tá numa fase maravilhosa, mas ele joga melhor que o Lisieiro. Então, se ele entrasse ali, provavelmente não faria aquela cagada. Pois é. E tem uma cagada dupla ali, né? Que é o Lisieiro, enfim, o Bianchi também foi uma tragédia nesse jogo completo ali. Mas o principal erro é do Lisieiro. E daí você vê o lance dá tudo errado. Teve discussões na internet E teve sobre o o Kusevich mérito abrir a perna, Gerson. mas enfim, ele tá tentando ampliar o espaço corporal, dá azar de passar no meio das pernas dele e ir na gaveta ali. o pessoal na até- fase ruim isso Não, o pessoal até acontece. comentou exatamente, que na o, fase que o- errada. ruim o acontece pessoal até essas comentou que o erro foi do Gabriel, que a bola não foi bem na gaveta. Gente, Uma bomba daquela ali, sabe? aquele pegar. lance ali, Tem condição. talvez ali, sei lá, o Buffon no auge. No auge. Aí não ia pegar. Aí, Talvez o Slimani não, no treino, não é um que ele lance jogou de- no não gol é um também. erro, tá longe Acho que ele de fez ser um dois erro. nesse Tá treino, longe ele de ser um fez, erro. O pessoal daí começa a se apegar ali em Em outros detalhes do jogo, alguns né? Assim, detalhes, né? eu vou falar, então, vamos ampliar um pouquinho essa discussão. Eu acho que o Gabriel não é sombra do que ele foi ano passado, e ano passado ele era no máximo um bom goleiro. Ele nunca foi craque. Mas a galera tá pegando no pé fora de mão, assim, tipo, me irrita aquela saída de bola ali que ele fica. Eles tentam sair, tem mas um- é treinado. não, Esse, não é o esse pior detalhe problema é do assim. No futebol moderno, a gente tá falando Sim, porque atualizou. você o ganha goleiro e campo, o zagueiro né? tem que sair jogando. O torcedor do Coxa, ele odeia esse tipo de jogada. Não sei, outros torcedores provavelmente também, Brasil afora, mas o torcedor do Coxa, ele odeia. Por quê? Porque você tem que esperar o zagueiro se desmarcar, o atacante abrir espaço para não correr tanto risco. Aí, se o zagueiro e o goleiro não têm tanta qualidade no passe, o que é comum, é mais comum o goleiro e o zagueiro não terem tanta qualidade. E é o caso do Coritiba, os zagueiros não têm essa característica. Aí, o que acontece? Ou arrisca perder a bola, ou aquele bago Pra frente. pra Sim. frente, ou geralmente pro lado, que daí você perde a posse de bola. E a torcida do Coxa fica desesperado, porque espera que o Gabriel pegue e acerte um lançamento ali, que nem o Alisson, o Ederson na Premier League fazem, que sai a bola no tiro de meta, eles batem, já sai o ponta lá correndo, já é jogada ensaiada até o Alisson e o Ederson têm assistências na Premier League, Várias. porque eles sabem essa jogadinha, só que pelo amor de Deus, É o Gabriel. não dá pra Pequenas comparar, né? diferenças. Não comparem. Enfim, não é cera. A galera falando cera, ele tá contente com o resultado. Aquilo ali é treinado, É cara. Se ele não treinado. fizer, na minha Você vai opinião, é desperdiçar a errado bola. treinar aquilo, mas enfim, é treinado, Se não é ele cera. for tentar fazer essa jogada, talvez o jogador do Coxa, mesmo que ele acerte, não domine a bola, ou provavelmente ele não vai acertar, vai desperdiçar a bola rapidamente. Então, é lógico que o scout ali do Coritiba faz um treinamento, o scout não, o staff do Coritiba faz ali uma análise de risco e é melhor a gente fazer essa jogada aqui do que essa que tem mais probabilidade da gente manter a posse de bola ou atacar, enfim. E não é aleatório. Apesar da gente não gostar às vezes, não é aleatório. Vamos então para o próximo tema. Vou pedir para tirar o glaucômetro da tela, senão a depressão aqui vai contagiar mesmo. Voltar no amarelo na É. próxima edição. É que seja. Vamos falar do elenco do Curitiba. A janela fecha dia 15 de setembro. Jogadores livres ainda podem ser contratados. Será que vem mais alguém? O que precisa? Quem vocês trariam? E aí? O William Faria se machucou agora de novo, né? Sem jamais ter se recuperado. Sim, ele não faz tempo que não joga, não lembro. qual Contra o foi Bahia, jogo o dele. último jogo dele no Último primeiro jogo. turno. E já não era mais Mas ele titular. conseguia jogar acho que 20, Sim. 15 minutos. já Não, Já tá, não cara era tá mais fora do titular. baralho. É, O e aí? problema é o retorno. O problema é um retorno aí. Vocês tá? têm uma graninha da SAF ali para o que vocês trazem? Que posição? Cara, é uma pergunta complexa. porque Mais um você- atacante? Várias posições eu traria. Assim, deveria contratar? Deveria. Não sei se vai. Não tem nomes especulados agora, né? Os zagueiros chegaram, né? Os outros dois e não jogaram ainda. Enfim, tem que deixar jogar para ver o que vai acontecer, né? É até meio estranho, né? Porque a defesa ali é notadamente um dos piores setores, talvez o pior do time. E chega a gente e Contrataram não dois joga, né? jaguares e eles não jogam. Mas vamos, segue a bola.
Então, ali meio campo, o Marcelino precisa ou de um reserva, porque ele não aguenta jogar o jogo inteiro. Ou ele de é um companheiro, por aí. ou de alguém pra... Cara, dar uma luz pra aquele coitado, saca? Olhar e falar, eu posso tocar a bola pra esse cara, eu vou receber na frente. Que era pra ser o Bosquilha, outro que tá Esse é o se problema. especializando no departamento médico. Inimigo do trabalho, né? Assim, não gosta de jogar ali o Bosquilha. Enfim, precisa dessas peças, mas eu honestamente não sei se vão conseguir trazer ou se vai ir com isso e seja o que Deus quiser até o fim, sabe? Não era essa a polêmica que eu queria, mas eu Qual é a polêmica que você Vai queria polemizar. trazer? É que eu Qual avisei aqui que eu ia trazer um tema polêmico. Mas então tá, então eu vou dizer. Não vou esperar Tirem o as próximo crianças bloco. da sala. É. A minha polêmica é o seguinte, eu falei agora há pouco aqui, o jogador bom costuma fazer com que outros jogadores fiquem um pouquinho acima, né, do que você é esperado. Então, o jogador mediano ele vai conseguir ter ali um desempenho um pouco melhor. Não vai salvar ninguém, né, não vai transformar um cabeça de bagre num craque, mas de repente consegue tirar um pouco melhor. Então aí chega o Slimani. E como que vai ser montado o ataque do Curitiba? Então a minha polêmica é, será que com a chegada de um centroavante de ofício, de qualidade reconhecida, você tem lá o camisa 9, não vai vestir a 9, mas enfim, vai ser um centroavante de ofício, não seria o caso de tentar ressuscitar o Rodrigo Pinho, mas agora jogando como segundo atacante. Segundo atacante. Aí você tá provocando, principalmente o Murilo. Cara, você tá de Eu tô sacanagem com a vendo minha que ele cara, tá. né? Ele polêmico tá saindo mesmo. Eu vou... Mumu, não, veja, Vou discorrer. o Curitiba não tem alguém que joga centralizado no meio de Sim. campo. O Marcelino Moreno joga com a 10 e não é esse cara. Você vai apostar em quem? No Bosquilha? Não, pelo Se não amor tiver o de Deus. Bosquilha, não tem mais ninguém. Não tem ninguém. Não tem outro jogador no elenco. Então, porque assim, a torcida do Curitiba, quando viu o Pinho nos primeiros partidos, falou assim, não, esse cara tem alguma qualidade. Não, tal. qualidade técnica eu acho que Tem até uma ele qualidade técnica. Só que ele não tem outra coisa. eu até concordo Será que não é? contigo Pelo menos para que, testar assim, de novo? Ele não é o pivô, o jogador referência para receber bola cruzada, o que era a Não ganha nenhuma característica do disputa time de do bola. Antônio Oliveira. Se a gente puxar E na época do muito Antônio tempo Oliveira- puseram ele fazer isso. Isso. Porque qual que era a característica? O Curitiba chegava a cruzar 30 bolas num jogo Uhum. e a bola toda hora passando na área. Ele não é o Daverson, né? Aí Então, o que acontece no Cuiabá que a gente acha, nossa, mas como que o Cuiabá tá dando certo é que não dava? Pô, Tem um amigo, você tem lá cabeceador. dois lateral que volta e meia acerta o cruzamento, 30 bolas na área, e o deles é o Daverson que é Matheus Deles é o especialista. Matheus Alexandre, um dos melhores laterais direitos desse campeonato até aqui, né? Por incrível que pareça, mas enfim. é o Curitiba. Aí você consegue, você consegue entender o porquê que tá dando certo lá. E aqui agora a gente vai ter o Slimani, a característica dele principal, que a gente não comentou antes, a característica é o jogada aérea. A bola aérea dele é o O gol que ele marcou na Copa aqui foi depois foi escanteio, contra inclusive, né? contra a Rússia. Contra a Inclusive, eu Rússia. tava nesse jogo. Sim. Já foi o primeiro jogo. Eu Estávamos. tava com essa camisa. No estádio do rival, eu tava com essa camisa, por isso que eu já vim com Pegou ela o também. autógrafo do Você Slimani. trouxe Tô com novamente sorte. aqui a hashtag Slimani. Slimania ali. E hoje a gente tem. E o Pinho, ele não é esse atacante de referência. Então eu concordo nesse ponto. Eu acho que se o Curitiba jogasse assim com 2 atacantes, o Pinho Isso, poderia ser o com segundo dois atacante. atacantes, pelo menos Só testar. que, eu até entendo, pode testar ali 30 minutos, mas eu concordo contigo que o Pinho tem uma certa qualidade técnica. Eu não acho que ele é um completo bagre, igual a torcida tá achando. Só que, pra mim, o que pega nele é a questão física. Ele teve uma lesão grave, eu comentei até, ele Antes teve uma de vir lesão pro antes de vir pro Curitiba, curso no Benfica, ele ficou um ano parado. Jogou E depois dessa pouquíssimos lesão, jogos, ele né? não Nunca mais. conseguiu. É assim, a gente fala, não, mas olha, clinicamente ele tá bem. Gente, uma coisa é você estar clinicamente apto. Outra Eu coisa é tô você conseguir- clinicamente apto. Eu não tenho nenhuma lesão. Isso. Eu não tô machucado. Correu Eu uma tô maratona. 100%. Tô saudável. Só que, se me colocarem lá pra jogar, eu não vou conseguir jogar. Porque eu não tenho as valências ali físicas. Ele é lógico, ele treina todo dia diferente. É lógico, eu tô fazendo uma comparação, uma hipérbole, sei lá como é que se chama isso. Mas ele tem ele não conseguiu mais chegar naquele nível nem perto. que Então, o meu- esse que eu acho que é o maior problema. O meu apelo é o seguinte. Precisava reforçar? Precisava reforçar em qualquer posição. Tá? Precisa de um centroavante reserva. Né? Porque Precisa reforçar, inclusive, a reserva. Precisa reforçar a reserva, precisa reforçar até o cara que não vai, não vai nem ser escalado lá pro Até para o treinamento Isso sair precisa. melhor. Agora, quem que vão conseguir trazer essa altura do campeonato? Trouxeram 2 zagueiros que não estrearam ainda. Pode ser que um deles entre e seja melhor que o Henrique. É muito possível que isso aconteça, porque o Henrique, a carreira dele já, né? Já falamos isso aqui antes.
Agora, vai fazer muita diferença? Eu não acho que você vai conseguir chegar com alguém agora que vai entrar e vai fazer, nossa, esse cara vai roubar a posição. Você tem lá várias contratações de meio de campo de jogadores que não são de tudo ruim e ainda não acertou ali esse meio de campo. Sim. Então, me parece que o trabalho é muito mais de tentar tirar alguma coisa desse elenco que tá aí do que necessariamente inventar, achar que alguém que vai chegar a essa altura do campeonato vai resolver os problemas do time. Todo mundo sabe que o Curitiba precisaria de jogadores melhores em todas as posições. Só que a gente já tem 35, não lembro se 35, 36 no elenco. Gente, a gente vem batendo nessa tecla um monte de tempo. Uma das partes mais importantes do futebol hoje em dia é a gestão de elenco. Como é que você vai ter gestão de elenco com 40 jogadores, 11 são escalados, 5 entram no decorrer do jogo, 16 jogadores. Esses 16 aí você ainda consegue lidar relativamente bem ali durante o dia a dia. E os outros 20 que ficam lá, que que vão lá só para sentar no banco, ou nem isso. Tem 10, 15 que nem para sentar no banco. Sim. Como é que você lida com isso? Então é muito difícil. Então agora, como você não consegue fazer uma reformulação completa, o que a gente esperava que fosse feito há 2 meses atrás, fosse reformulado ali, saísse... Aquela pausinha de um mês sem jogos, mas precisava sair mais gente e chegar mais gente. Encheram a prateleira. Até agora não há mais um tempo hábil. Talvez chegue uma ou outra peça aí. Porque, Mumu, eu olho pro Pinho e falo assim, de repente tem alguma coisa que ele possa que a gente entregar. não viu ainda. Porque você olha pro Lucas Barbosa... Não, ali eu sei que não vai sair nada. Não vai sair nada. Não devia nem ter chegado. O lateral direito aí, que veio agora, assim... Rainer. Isso. Alguém... Eu não vi ele jogando. Não sei, eu tô falando sem olhar alguém acha que ele vai entrar e vai disputar a posição? Rainer, Lucas Barbosa, eu sou profissional nisso aqui, a gente já viu, highlights. né? Nos highlights, eu posso decretar que Lucas Barbosa e Rainer não vai sair nada. A gente ficou devendo os highlights do Slimani, hein? Eu fiz isso antes do podcast aqui. Os highlights do Slimani são espetaculares ali. Tem um com todos os gols que ele fez no Sport. Vamos trazer, então, quando ele jogar. 6 minutos, assim, que, cara, me fizeram muito felizes, assim. Dá pra ver que o cara manja. Só o highlight dele. Eu vi os highlights do Pinho. 17 minutos tem os highlights do Pinho. Eu vi os 17 minutos. Dá pra ver que um dia ele foi um jogador de futebol. Eu não sei. Eu acho que é isso. Eu não sei se da lesão, porque eu não sei se quebrou aí nessa lesão ali. Tem jogador que se recupera, né? Sim. A gente não tem que dar baixa total. O jogador se lesionou, esquece. Não, tem jogador que volta, mas tem casos. Esses 17 minutos ali tem lances de quem sabe, ou um dia soube, ou um dia foi capaz de jogar bola. Eu não sei mais se ele é capaz. Eu concordo com você que talvez possa ser tentado, mas a margem de tentativa do Curitiba agora é 30 minutos. A chance de sucesso 30 minutos. Dá pra tentar ele. Pequena chance. Dá pra tentar por 30 minutos. Até vai ser tentado isso aí, sabe quando? Curitiba, empatando, precisando fazer um gol no Couto Pereira, contra um adversário ali que teoricamente mais fraco ou com um jogador expulso. Aí o Curitiba precisa fazer um gol faltando 25, 30 minutos. Ele vai colocar 2 atacantes de área ali. O Pinho pode ser esse segundo. E talvez... Aí assim, sem ter tanta, assim, sem deixar tão fragilizado o sistema defensivo e tal. Daí é um cara que assim... soube, enfim, não sei, por causa da lesão mesmo, jogar bola. Talvez seja isso que ele precise. Talvez um dia alguma coisa dê certo ali, porque faz muito tempo que não dá certo, né? Foi no Paranaense a última vez que ele conseguiu fazer. Londrina, né? E esse não falo nem só de gol, de lance mesmo. Todas as vezes que ele entrou, ele não criou um lance depois, não criou algo que poderia ter acontecido uma coisa, mesmo que não tenha acontecido ali. Então talvez esteja faltando isso e depois disso ele consiga recuperar a confiança, porque, enfim, é isso que o Glauco falou. Tem jogos ali que ele não foi relacionado, saca? E imagine assim, o Pinho é um jogador de futebol profissional. O Edu, no penúltimo jogo, o Edu não foi relacionado. E daí volta, e daí, enfim. No jogo contra o Flamengo ele foi titular. Mas pensa na cabeça desse cara que passou ali pela lesão e jogou bola em Portugal, enfim, em campeonatos relevantes. Cara, ele olha e tem jogos que ele não vai nem por banco e tá o Lucas Barbosa. Deve afetar mentalmente o cara. Vai ser uma sacanagem comigo, sabe? Eu acho que o Thiago Kozlowski pode fazer agora é tentar de novo fazer o que ele fez, que deu certo assim que ele assumiu o comando do time, que é tentar recuperar o que resta do elenco, né? Então, tem alguém aí que tem alguma coisa ainda, uma lenha para queimar? Será que tem? Talvez tenha, talvez o Pinho tenha. Ele disse que acho tem, improvável, acho improvável. Ele disse que tem suco para espremer da laranja, né? É isso que ele falou. Não, o Kozlowski nas entrevistas ele manda muito bem. Ele sempre ergue a moral do grupo, falou que o Curitiba bateu de frente. Realmente, o Curitiba jogou de peito aberto contra o Flamengo. Realmente, isso é verdade.
Mas enfim, ele sempre tenta exaltar ali e tirar o máximo de positivo do que aconteceu. Talvez numa dessas, novamente ele tendo uma boa gestão de elenco, aproveitando ali alguma característica que a gente, por exemplo, o Rainer citado. Ele não é um jogador assim de ter um bom cruzamento, de ser bom defensivamente, mas ele tem bastante velocidade. Talvez uma estratégia ali de jogo, um momento ali. Saudades, Entendeu? Varleys. Entendeu? Então, às vezes a gente não imagina um jogador ajudando de alguma forma, mas daí o técnico lá dentro, sabendo da característica principal ali do jogador, pensa, não, ó, você não consegue fazer isso, mas de uma forma, aqui que a gente vai surpreender o adversário, a gente consiga ser útil. A gente ressuscitou o Pinho, o debate sobre o Pinho aqui agora, né? Infelizmente, esse meliante trouxe isso à tona aqui. Você que me convidou. É verdade. Enfim. E a gente perpassou pelo elenco do Coritiba, e isso é um fato que eu acredito, vocês podem discordar, obviamente. O Coritiba tem vários bons nomes ali, só que o problema é que esses bons nomes, eles são titulares. Eles deveriam ser reservas num bom elenco. Exato. 8, talvez. Esse pensamento tem muita lógica. Exatamente. A gente tem muito reserva bom. É. O Diogo, pra mim, ele é um reserva bom. Se ele entrar Exato. aos 25 do segundo tempo na posição dele. Robson é um excelente reserva do que ele tá jogando. Talvez seja o maior exemplo, né? Ele é sempre contratado no Curitiba pra ser reserva. Sim, e não E ele consegue. chega, não tem ninguém melhor. Não tem ninguém melhor. E quando vê, ele não é Esse só... é o problema. Não, e quando a gente vê, ele não é só o titular. Sim, ele é o principal jogador. Ele é isso. A cola. Mas eu vou longe assim, cara. Eu consigo falar sobre vários ali. O Diogo ganhou a vaga do Natanael. Por que ele tava indo bem quando ele entrava? Talvez ele seja um bom reserva. Um bom lateral direito reserva. Pois é, mas exatamente. Aí a gente acaba se perdendo a isso. Eu vi alguns jogos do Fran Sérgio. Jogou pessimamente contra o Flamengo. Isso é inegável. Mas quando ele chegou, ele fez bons jogos. Talvez ele seja um bom reserva, sabe? Até contra o Flamengo, o lançamento pro pênalti do Robson é dele. Ele tem ali. Dá pra ver que ele tem uma noção. Tem alguma qualidade. Talvez ele seja um ótimo cara pra entrar aos 10 do segundo tempo. Só que todos precisam começar Ou até jogando. A engrenagem funcionando melhor, né? Certo. Próximo tema. Agora um tema que acho que vocês não querem falar. Eu não quero falar, já vou deixar aqui. Então vamos fazer o seguinte. Vamos limitar a 2 frases para cada um sobre esse tema. Tema Aleph Manga e o seu áudio vazado nas redes sociais. Começa com o Murilo. 2 frases, vai. Não, eu vou falar só sobre esse tema. Vocês não precisam falar. Tá bom. Vou fazer perguntas para vocês. Só responde sim ou não. Retórica. Que é a coisa mais fácil. Aceitaria o Manga de volta no Curitiba? Esse ano, não. Não só esse. Na vida. Na vida. Sim ou não, meu amigo? Ficou em dúvida, hein? Assim, se for Série B, eu aceitaria. Tá porque bom. eu acho que não teria uma opção melhor. Não aceitaria? Beleza, eu também não aceitaria. E o áudio do Manga repercute e volta essa discussão por culpa do Coritiba, que não pôs um ponto final nessa história. Ali. Cortei a camisa, o nome desse meliante, que cortaria de novo, já falei. A camisa é minha, eu faço o que eu quiser. Mas ele deveria ter sido mandado embora. Esse cara enganou a torcida. E pior, ele não pediu desculpa, até hoje. Ele não reconhece. Ele não reconhece. Eu acho que pior, ele sequestrou a alma do torcedor coxa branca. Porque agora virou um fantasma ali no Alto da Glória. Fala, mas se o Manga tivesse aqui... mas o Manga faria esse gol... Vai com Deus, guri, pelo amor de Deus. Seja feliz no Chipre, nunca mais volte. na Macedônia, onde tiver. Cara, sequestrou a alma, é muito bom. Eu até nem escutei esse áudio. Nem você fica vivendo com esse fantasma ali. Mas se ele não tiver... por que ele fez isso, né? Coitadinho do Manga. E sabe de quem é a culpa? A culpa é da diretoria, que não mandou embora quando deveria. É que não colocou um ponto final. Não colocou um ponto final na história. E digo mais, a gente emprestou ele para férias remuneradas no Chipre, ele não está sendo punido. Mas eu acho que ele vai acabar. A diretoria quer trazer ele de volta. Exatamente. Com certeza que e tem uma opção ali para ele voltar. Então, além de tudo isso, eu falo da mensagem que isso passa pro cara que tá na base. Se você for bom e fizer uma porcaria dessa que você fez ali, eu te mando de férias num país, um dos países mais bonitos sempre do foi mundo. Assim, foi, mas não o cara não faz sucesso no futebol por ser bom caráter. Sim, mas essa não é uma questão de bom caráter normal. Ele ultrapassou uma linha que é absurda. Ele enganou a torcida. E o Coritiba aceitou e segue aceitando. E acho que o torcedor está iludido por isso, porque é carente, completamente carente. Então, quando vê um jogador que consegue entregar alguma coisa
coisa que ele quase É a dificilmente síndrome vê. de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo. Ele prefere esquecer da falha moral gravíssima que foi o que ele fez. É antidesportivo. Sim. E eu não culpo o torcedor que tá sonhando com a volta do Mangas, mas é um absurdo que isso não esteja tão evidente, que isso seja uma coisa que a gente ainda discuta entre os Eu torcedores acho do que Curitiba. também- Devia ser um fato assim, Sim. Pra mim, avassalador. acabou. Não, é Chega, punição. Agora você vai vai embora. cumprir lá e volta. E É, o Curitiba devia realmente, o certo seria isso. Quer Agora, jogar em outro ah, time? Joga em outro time. Eles não fazem, eles estão continuando. Não, e até tem uma parte da torcida que não é nem a questão de esquecer, é a questão de não entender como algo grave. Tem essa discussão também. Tem uma Isso, parte da torcida que acha, não, ele ganhou 40 mil, tirou 40 mil daqueles bobos lá da máfia. Tirou e- 40 mil, a multa dele é 30. Ele e ganhou fez- 10 ainda, saca? Tipo, E só pra tomar um cartãozinho, não isso, entendem, né? não entendem toda... Uma falha menor. Enfim, não vamos voltar a essa é um discussão. tema que... a gente só encerrado, vai né? voltar a falar deste mau caráter, e é mau caráter mesmo, quando ele infelizmente voltar pro time, porque eu sei que ele vai voltar por tudo que a torcida fez. E A essa- diretoria, desculpa. E esse negócio do áudio, de ele ficar. Alguém me falou esse dia, eu não vi isso, né? Entraram lá, não sei que conta entrou, acho que era a transmissão do canal oficial do Curitiba lá na chegada do Slimani. Opa, parece que o Manga tá lá na live comentando no Instagram. Eu vi. Pelo amor de Sério Deus, o que mesmo? é isso? Sabe, quer dizer, parece aquela coisa do ex Aham, que terminou o relacionamento, mas não foi embora. sei. Aí continua ali, mandando uma mensagenzinha, respondendo story e tal. Pô, sabe? Vamos pra outra. Vamos. Stalkeando. Pra mim, chega desse cara, deu desse cara. Eu infelizmente sei que ele vai voltar. Eu não vou deixar de torcer pro Curitiba quando ele voltar. Mas Aí, você não vai comemorar gols deles. Talvez, infelizmente, eu tenha que comemorar, mas eu não vou aceitar e Resignado, né? eu não vou concordar. Eu acho que ele não volta. Simples. Eu acho que volta por toda essa acho que postura aí, essa discussão, enfim, mas deveriam ter posto um ponto no final e, enfim, esqueça esse cara, pelo amor Eu de acho Deus. que ele não volta e agora a gente vai pro próximo assunto aqui do Isso aí. Pod Coxa. Tá acabando, ó, 53 minutos já de podcast. Uma pergunta pra vocês, o Loco não pode ver aqui. Quando foi a última vez que o Coxa ganhou do Fortaleza? Lá. Nunca. Ganhou Quando uma foi? vez, ganhou uma vez. Não ganhou mais de cada- uma, mas a última, eu não quando guardo foi? essas E quem informações, marcou o não. gol? Meu Deus. Ah, sei não, daí você responder quer isso. demais. O jogo é domingo, 6h30. A última vitória foi em 2005, o gol do Jackson. Meu Jesus. Jackson, meio campo. Saudosa memória. Jackson marcou E o o último time não deixou saudade. não busquem Não. informações sobre esse time de 2005. Mas nessa época aí, o Fortaleza e o Ceará, todos os times Era nordestinos... um outro outra- patamar. Vocês Não, sabem não. se o Fortaleza vai jogar lá no Presidente Vargas? Vai. Vai jogar no presente, Pois é. mudou, PV, eu já porque estive o Castelão lá, é tá com gramado ruim. é um caldeirãozinho. Estádio para 20 mil pessoas. Eu caí não sei como, eu caí numa thread de torcedor do Fortaleza nas redes sociais, eles estavam animadíssimos com isso. Pô, vamos jogar lá no PV de novo, a última vez que jogaram no PV. Contra o Ceará, Copa do Brasil, 2011. Olha, Ah, eles Eles estão empolgados? Você que caiu na thread? Eu Sim. estava Então nesse jogo. sumir, mas 3-0 pro Fortaleza, né? Isso tudo É indica, porque né? a gente tem que lembrar que o Fortaleza está qual que é a envolvido previsão do na... galcômetro para a próxima rodada? Fortaleza está nas quartas de final da Copa Sul-Americana. Vai jogar. Hoje a gente está fazendo o podcast na quinta-feira. É hoje? Né? Então Hoje hoje contra ele o vai América jogar Mineiro. hoje contra o América em Belo Horizonte. E o foco do Fortaleza, diferente de alguns outros clubes, inclusive o América. O América não estava focando, estava usando os reservas na Sul-Americana e foi passando, sabe Deus como. E o Fortaleza não. O Fortaleza, desde o início, Foco força total, máxima. né? Nossa, Foco Eles total. querem ganhar um título internacional, né? Então o Fortaleza é bem possível que ele poupe domingo contra a gente, porque ele tem o jogo quinta-feira agora em Sim. Belo E a Horizonte volta. Depois- e a volta quinta-feira no Castelão daí. Tá, mas dá pra ganhar do time reserva do Fortaleza do jeito que tá? Daria pra ganhar do time titular do Flamengo se não tivesse feito cagada. Então dá pra ganhar do time do Fortaleza, mas é o momento em que a gente tá de pura tristeza, depressão e tudo dando errado. A hora que virar a chave, talvez ganhe um outro jogo Acho que novamente aí e é comece. o elemento da chegada do Slimani. Novamente, a Slimania se toma conta. Se cada Aquela um. empolgação, aquele... Se cada um despertar o slimaníaco que tem dentro de você, talvez isso E anime... os 11 atletas que tiverem em campo. Principalmente os 11 atletas em campo vão ter que jogar pelo Slimani. Sabe aquela coisa do cara que se machuca? Vai ter, não, Slama, a gente vai jogar por você, cara. A gente quer que você chegue aqui num ambiente melhor, que você Normalmente- estreie. Normalmente, a gente espera o fator novo numa troca de técnico, né? Agora, Agora o fator novo vai ter que ser a contratação é do isso. Slimani, vamos jogar por ele para não ter que... esse é o fato novo. É, mas será que o Thiago consegue arrancar esse fato novo de novo? Ele sendo o técnico, não
Porque quando ele passou a ser técnico... É aí que tá o problema, e a Foi gente o falou problema, aqui, quando você não estava aqui ainda, que o erro do Curitiba foi a efetivação. Se O Murilo era querer- contra desde o início. Contra, O Murilo fez campanha para não efetivar. Exatamente, Mas, mas assim, para que ele Não, continuasse desculpa. como Tem interino. que defender aqui o Murilo, porque o Murilo não era contra a efetivação. O Murilo era a favor da Dele efetivação continuar. dele como permanente. É. Como Interino como permanente. interino permanente. Permanente. Essa é uma Sim, grande exatamente. diferença. Que é Exatamente. algo que a gente discute faz tempo, que queimaram o Pachequinho nisso. O Marquinhos Pachequinho, o de Marquinhos. Santos, Então, Jeff. deveriam ser interinos sempre. Era o caso. Eu vou precisar do interino O ali. sempre. eterno interino. Então, esse foi o erro. Mas eu acho que o Thiago consegue ainda, cara. Enfim, piorar não vai ficar, sabe? A gente tá na penúltima colocação, 14 pontos. Alguma coisa ele tem que inventar. O time, se for olhar num aspecto geral, assim, ele melhorou desde Sim. que o Thiago assumiu. Sem dúvida Desde que ele nenhuma. começou a ser interino, o time melhorou. Ele conseguiu aquelas 3 vitórias, depois veio essa série aí de 4 derrotas. Mas se a Como gente virar a volta chave naquelas agora? 3 vitórias, agora a gente tem o distanciamento do tempo, são 3 vitórias contra Goiás. Você falou, se segurando. É. Sim, Goiás, quem que foi a segunda daí? Eu não lembro. Fluminense. Fluminense, que foi um bom jogo, foi o melhor jogo. Daí teve uma vitória contra... Teve o empate com o Cruzeiro. Teve empate contra o Empatou Cruzeiro, o Cruzeiro e tem fora. mais uma vitória aí no meio. né? Teve mais uma Contra o vitória. América. Então, Contra o América, América, 3 a 1. Goiás, sempre times da parte de baixo da tabela, exceto o Fluminense, né? Aí a hora que a gente teve que jogar com times um pouco acima da parte da tabela, que foi o Bragantino, a gente vai aquela Corinthians, tragédia. Flamengo, esse o foi o Corinthians problema, não né? estava acima, mas ele estava disputando semifinal de Copa do Brasil. É que enfim. nessa hora é difícil a gente mensurar assim, só o time tá perto da gente na classificação, mas aí você vai ver, ele tá perto da gente porque às vezes ele tá focando na Tá focando em Sul-Americana, não outra na Copa coisa, do Brasil. né? Então a gente tem que analisar também o contexto. Então, eu acredito assim, o Curitiba ele vai ter que melhorar a zaga. Se ele continuar tomando 2, 3 gols, é impossível, cara. Que nem disse. E a proteção à zaga, né, Glauco? Eu acho, pelo menos. Então, se ele não melhorar essa questão defensiva, aí, infelizmente, não vai conseguir ganhar. Então, a gente se apega ali, né, ó, num jogo defensivo ótimo ali, contra o Fluminense. O Coxa ficou o tempo inteiro postado atrás, praticamente. 25% de posse de bola. E conseguiu ali Jogou melhor. anular as armas do adversário. Se o Coxa conseguir fazer isso, ele vai estar bem perto de arrumar a vitória. Ali, um golzinho ali do Robson, ou uma jogada ali do Morino, alguma coisa pode acontecer. Não, eu acho que tem uma diferença também, assim, eu vou falar isso com absoluto respeito ao Fortaleza, porque quisera eu que o Curitiba estivesse no nível do Fortaleza. Então, não levem a mal aí, torcedores do Tricolor. Mas o jogador vai jogar contra o Corinthians lá em Itaquera, em transmissão da TV e tal, aquilo lá tem um outro peso. Né? Vai jogar no Presidente Vargas e tal. Assim, O psicológico, o né? Às psicológico vezes é se diferente. acanha, você se é acanha, diferente. você chega lá e fica... Então, eu imagino que o jogador pensa, não, aqui a gente consegue um bom resultado, sabe? Agora contra o Corinthians, tomou um gol lá, a torcida cai em cima e tal, sabe? Ou contra o Flamengo mesmo jogando em casa, sabe? O Bruno faz aquela jogada e tal, assim, aquilo dá uma desmotivada no moral do atleta. Então, eu acho que isso... De um elenco que já tá... então eu acho que isso pelo menos é uma coisa, não vamos chegar derrotado pelo menos, acho que tem alguma chance de tentar algum resultado. Saberemos semana que vem, a gente vai voltar antes, para melhorar esse clima aí. Vamos fazer para quem você tira a peruca. Então, o elenco do Harry Potter está aqui agora. Harry, Rony e Draco Malfoy. Para quem você tira a peruca, vamos colocar na tela a primeira Deus. imagem. Pode colocar lá, ó. Fernando Praz. Fernando Praz. Tomando aquele chimarrão. Um cara que traz sentimentos. Eu imagino o sentimento que vocês sentem. Vai lá, Sabag, qual é o seu sentimento sobre Olha, Fernando Praz? a última vez que eu estive aqui no Podcoxa, eu fiz essa provocação aqui para os amigos e tal, e eu me dei conta, eu não escolhi, eu não tinha peruca para tirar, né? A gente fez com chapéu aquela vez. E, Já evoluiu, né? evoluiu bastante. Evoluiu o sim. negócio. E assim, são figuras que você tem, né? Você pode olhar para o Fernando Praz e falar assim, pô, o Fernando foi um jogador importante e tal. Mas é o seguinte, como o momento não é bom, eu tô magoado. Eu tô Isso. magoado com o Curitiba, eu tô de saco cheio, então não tiro a peruca para o Fernando Praz. Depois foi jogar no Palmeiras, foi jogar no Vasco. Acho que ele falou umas besteiras, se eu não me engano. Se não falou também, não Ganhou a Copa do importa. Brasil. não me importa. pelo Não, Vasco, O né? problema foi aquele jogo na Copa do Brasil, né? No final de 2011 aqui no Couto. Fez uma cera. Acho que Era ele ganhou isso, uns 20 Glauco. minutos Obrigado, no eu- segundo tempo.
fazendo cera e enchendo o saco do torcedor, né? Eu apaguei da memória esse jogo. Obviamente, eu estava lá, mas eu apaguei da memória essa passagem, mas foi isso mesmo. Então foi eu isso, tô aí ele seguro. se queimou gostei boa dessa- parte da Mantenho a minha peruca O decreto, aqui. então, Rony chateado. Chateado. Eu Pra- gostei desse ponto Vamos dele. para ali, Harry só- Potter, Ele então. falou magoado, né? Harry- É que eu acho que o que falta um pouco pra torcida do Curitiba é um pouco de ódio. A galera tem que meio tacar pipoca mesmo. Não tô falando pra partir pra violência. Não, nem tá? taque cadeira Mas no campo. falta É o ódio do bem. Falta ódio mesmo. Tem que cortar a camisa, tem que tacar fogo nas coisas, tem que jogar pipoca mesmo, cara. Tá todo mundo muito anestesiado, sabe? Tanta Chega. desgraça, anos. Tem que ter um pouco de ódio. A hora que a gente tiver um pouco de ódio, vai melhorar. Vamos lá, próxima imagem aí pro Harry Potter, vai. Anderson. Tô com a peruca aqui próxima, meu querido. Você vai Você passar tá uma maluco? cola na tua peruca agora. Você tá... Não, nunca mais eu vou tirar isso daqui. Você tá de sacanagem comigo ali. Eu selecionei os nomes, né? Meio. Não, isso né? daí, né? Quer É que fato, contextualize aí? é fato Ah, consumado. por ali. favor. Contextualiza, Só Anderson. uma breve contextualização. Ele fez parte do Trivote de Ouro, Um trifo famoso. que ficou famoso nas redes sociais, junto com o Galdesani Saudoso. Galdese Dani. e Alan Galdese Dani. Santos. Alan Alan Santos. Santos, que hoje virou zagueiro. O que, no por Guarani. sinal, a gente não tiraria pra nenhum desses três, né? Ele fez 6 meses bons. Ele era aquele jogador que também que a gente fala hoje de tem um nível maior, que ele vem de uma liga superior, né? Ele jogou 8, 10 anos no Manchester United, com relativo sucesso. Ele era assim, não era titular absoluto sempre, mas era um 12º jogador. E ele no início até jogou bem, mas depois foi numa vagabundagem. Olha, Nossa. Eu não, aí nem a uma reta final condição. dele foi, né? olha, Terrível, lastimável. Foi terrível. um O Praz jogador eu também, picareta. o Praz ali no primeiro eu também não tiraria por essa Não, questão mas da esse mágoa, eu- mas eu consigo fazer uma Se alguém concessão tirasse- e pensar, né? Entendo quem tire. Isso daqui Isso. não, pelo amor de Se Deus. alguém tirasse peruca pra ele, eu botava uma segunda peruca aqui, inclusive. cara. Gosto muito dos vídeos dele falando inglês no Manchester, já assisti. Ah, né? excelente. muito Isso bom. vale. Isso é Muito bom. Isso eu tiro. É o highlight dele. O highlight dele no... É isso daí. É pra mim. verdade. Próxima imagem, então, pro Draco Malfoy. Vamos lá. Kleber, Kleber. gladiador. Kleber Gladiador. Olha, eu acredito que 99% da torcida tira o chapéu pra ele. Talvez mais. Por quê? Até por a torcida esquecer um pouco o lado ruim ali. Eu vou começar pelo lado ruim. Em 2017, eu acho que ele foi um dos... Ali, ele teve uma participação importante no rebaixamento. Sim. Por quê? Porque ele era aquele jogador diferenciado, ele que trazia pontos pro Curitiba. E ele se envolveu ali E ele dava um numa jeito de briga ficar ali. fora sempre, né? E ele se envolveu, foi punido, daí teve um erro do jurídico do clube, e daí uma punição que já era longa, ele ficou maior ainda, daí ele ficou metade do campeonato sem jogar, e o Curitiba sentiu falta, porém, eu vou tirar a peruca pra ele. Eu também tiraria. Porque ele Facilmente. jogou muita bola em Jogou 2016. Ele chegou em 2015, não jogou, a gente citou 2015, né? Ele chegou junto naquele com o Wilson Rua, mas ele não jogou bem em 2015. Eu até achei que ele não deveria renovar o contrato, renovaram, e em 2016 talvez tenha sido a última grande temporada de um jogador do Curitiba. E aí eu achei que ele criou uma identificação real com a Foi torcida do 2016. Curitiba. Ele não parece ser um Fala cara que até fala, hoje, fala né? até Até hoje. hoje. Ele fez as cagadas que ele fez, não por maldade, assim, não por... ele fez de caso pensado, querendo... É aí a Ele fez diferença, assim diferença porque é o importante. perfil dele. Ele tinha aquele negócio de gladiador, Sim. de querer É brigar e tal. aí a diferença. e, Ele nos infelizmente, deixou na aquilo- mão algumas vezes, ele é maluco, completamente fora da casinha às vezes, mas ele não é desinteligente. São coisas diferentes. Não, e até hoje ele tem um certo respeito Tem um ali, carinho, e enfim. se ele voltasse aqui para Curitiba, ele ia ser bem recebido, que nem eu falei, por 99% pelo menos. Eu não esqueço do que ele já fez de cagada também, que não dá pra gente passar pano pra tudo, mas eu tiro a peruca Sim. pelo conjunto da obra, eu tiro a peruca. Mas isso que ele fez é erro. É diferente do que eu vou tirar da também outra pro Kleber. situação Eu sei aqui. que Nós não três vai- tiramos Nós tiramos a peruca pro Kleber. para o Kleber. Saudades, Kleber. Então, Parece com essa tirada de peruca aí Do elenco do Harry Potter. para Kleber Gladiador, a gente encerra essa edição do Pod Coxa, agradecendo ao Glauco, Murilo e Ricardo Sabag, que está Obrigado. disputando aí com o Leandro Requeno agora essa É titularidade. o hein? nosso Bosquilha Lisieiro. A gente vai ver quem ganha a vaga. Vou dar a chamada dor de cabeça boa. pra Eu acho vocês que o resolverem. Requeno vai melhorar logo depois pra não dessa perder a atuação vaga. de Sabag. É isso, pessoal. Valeu, um abraço, até a próxima. Até mais.